Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos continuar o desenvolvimento da nossa API REST com o Laravel. Na última aula nós criamos os endpoints de autenticação da nossa API. Nessa aula nós vamos criar endpoints para as postagens de um usuário. O usuário vai poder ter muitas postagens. Uma postagem, post, vai estar relacionado com o usuário. Então vão ser 4 endpoints. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um model, o controller, as migrations, depois configurar as rotas da nossa API. Então aqui no VS Code, vou clicar aqui em Terminal, o Terminal. Eu vou rodar o seguinte comando, php artisan make model, vai chamar post. E aqui eu vou colocar um menos mcr, ou seja, ele vai criar a migrations, o controller vai criar no tipo resource, e aqui eu vou colocar um menos API. E aí ele vai criar com os métodos corretos. Ele vai tirar o edit e o create e vai manter o update e o store. E aqui eu vou dar um enter. Já criou tudo aqui para mim. Se você vir aqui no app http controllers, ele criou o post controller. Ele já criou os métodos também, ó. Cada método desse é um endpoint da nossa API, tá? Aqui em Models, ele criou Post Model, tá? Aqui em Database e Migrations, ele criou aqui a Migrations para a tabela Posts, tá? E é por aqui que a gente vai começar. Como vai ser uma API simples, vai ter um campo principal só, que vai chamar Content, conteúdo. É aqui para mim criar um campo novo, String, vai ser Table, traço maior, String. Aí eu passo o nome do campo, da coluna, vai chamar content. E o tamanho máximo vai ser 255 caracteres. Ponto e vírgula. Agora, pessoal, a gente criou isso daqui e a gente precisa criar o relacionamento com a tabela de user. Tabela modelo user. Então aqui, ó, eu coloco um table, traço maior foreign, ID. E aqui eu passo o nome da chave. O nome da chave é sempre o model, vai ser user, underline o campo, ID. E aqui eu coloco um traço maior, é constrained. Aqui eu dou um enter, e ativo o método. E esse constrained vai criar o relacionamento com base no nome do seu foreign ID. Vai no model, vê o campo ID e cria esse relacionamento. E aqui eu vou ter um traço maior, onDelete, tá? E aqui eu vou colocar cascade. O que significa que quando um usuário for excluído, automaticamente os seus posts também vão ser excluídos. Quanto a migration, é isso. Agora vamos configurar o model, tá? Models, post, e aqui eu vou criar uma variável, ser public, vai chamar filabel, igual a um vetor, e aqui eu passo os campos devem ser preenchidos na hora de eu salvar um post. Então, um dos campos vai ser o content, tá? Que é o conteúdo. E agora eu coloco uma vírgula, coloco o user ID. Eu preciso passar o ID do usuário, que é esse post. Agora, pessoal, preciso criar o relacionamento entre os modelos, entre os models. Então eu vou vir aqui no user. Eu vou vir aqui no final dele. Eu vou criar uma variável. Um método que vai ser public function, vai chamar posts, tá? E agora, eu dou um return, aí eu coloco o this, traço maior as many, e aqui eu coloco a classe post, dois pontos, class, tá no final. Eu não preciso importar o model porque eles estão na mesma namespace, tá? Então não é necessário. Então aqui eu criei um relacionamento. Estou falando que esse posts está relacionado com muitos posts. Nenhum ou muitos. E agora eu tenho que criar o relacionamento reverso. Então, post, tá? No model. Criar um public function user. Aí eu vou falar que posts pertencem a um usuário. Então, this belongs to, eu passo o user class. Ponto, não.
Aí ele criou o relacionamento reverso. Aqui eu estou falando que post pertence a um usuário. Então, quanto ao relacionamento, é isso. Tá? Se você não entendeu essa parte, deixe aí nos comentários que eu tiro a sua dúvida. E agora, pessoal, toda vez que eu chamar o método posts, ele sempre vai retornar todos os posts do usuário, todas as publicações do usuário, entendeu? É isso que a gente criou esse método. E agora, pessoal, vamos rodar a migration, vamos criar essa tabela. PHP Artisan Migrate. E criou aqui, ó, posts. E agora a gente precisa configurar a rota da API, o endpoint. Então, dei um clear. Se a gente fazer um PHP Artisan Route List, veja que ele só tem esses endpoints, tá? Por enquanto. Eu vou vir aqui no routes, api.php, e a gente vai criar uma rota que exige autenticação, AuthSan, route com middleware, vai ser o AuthSanctum. Tá? E aqui eu vou colocar um traço maior group, eu vou agrupar. Aqui vai ser um function. E aqui eu faço a configuração da rota. Tudo que tiver aqui dentro vai precisar de autenticação. Vou precisar fazer o login, pegar o token e passar no authorization da requisição. Pessoal, como a gente criou utilizando esse R do resource e o método da API, a gente consegue criar todas as 4 rotas de uma vez só usando o API resource. Como isso funciona? Eu vou colocar um route, API resource, tá? E aqui eu passo o nome, o prefixo, vai ser post, tá? E agora eu passo o controller, vai ser o post controller. Enter para ele já fazer space, 2 pontos class. Beleza. Só de eu ter feito isso, automaticamente ele, se eu rodar aqui de novo, comando route list, ele já vai ter criado endpoints automaticamente. Já criou o get em post, post para criar um novo, o get para puxar um post só, put para atualizar e o delete para excluir um post. Isso, ó, veja que cada método desse está relacionado com cada endpoint desse está relacionado com um método específico no controller. Store, show, update e destroy. Para excluir. Então agora vamos implementar esses métodos, tá? App controller, http controller, vou vir no post controller. Pessoal, coisas importantes antes da gente começar. Quando a gente dá um show por ID, ou atualiza ou exclui, a gente sempre tem que pensar que o usuário só pode fazer isso com o post que é dele, tá? Que pertence a ele. Então, tenha isso em mente antes da gente começar a fazer. Para começar, vamos fazer o método store para salvar um post novo. Então, pessoal, como que aqui vai funcionar? A primeira coisa é validar os dados da request, da requisição. Então aqui eu vou criar uma variável que vai chamar validated. Aí eu vou chamar o request, que é a requisição, vou dar um traço maior validate. Tá? Aqui nesse validate eu passo um array com o que eu quero validar. Quero validar o content. Tá? O content ele precisa ser required, obrigatório, uma string. Opa, estou dando um Z aqui. O tamanho máximo é de 255 caracteres. Então, se ele não passar nessa validação, automaticamente a API já retorna um erro, tá? E agora, se passou na validação, a gente vai criar o post. Então, aqui eu crio uma variável que vai chamar post, é igual a new post, tá? E aqui eu passo o validated. Beleza. Pessoal, agora não basta fazer isso, eu preciso informar de quem que é esse post.
Então, como o usuário ele já está autenticado, a gente consegue pegar o ID do usuário da autenticação. Então, ó, aproveitando que a gente está usando o construtor de post, vai fazer post, traço maior user, underline ID, e vai falar que ele é igual ao out, dois pontos, user, tá? ID. Aqui ele não completou, porque eu não importei a namespace. Então, o que eu vou fazer? Pode apagar de novo, colocar Alt, e seleciona esse segundo, ó, Support Facades. Aí ele já importou aqui em cima. Dois pontos, user, traço maior ID. Esse autocomplete, pessoal, para quem não acompanhou as últimas aulas, aqui no Extensions eu instalei o PHP IntelliFans, tá? Então ele já ajuda com esses autocompletes de namespaces, classes, tá? E aqui beleza, eu defini o ID do usuário. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer um post traço maior save para salvar. Se deu tudo certo, eu vou retornar response JSON no post, que post é um array, tá? E aqui eu posso passar um código, status code 201 de created. Beleza. Essa daqui é a implementação do método store, método para salvar post novo. Então eu vou vir aqui no Postman, vou criar uma nova requisição. Request. Ela vai ser do tipo post e aqui eu coloco a URL. Mas antes eu vou definir um nome. Ó. Criar post. Vou vir aqui no informações, vou copiar essa URL. Vou colar ela aqui. Em vez de barra user, vou colocar barra post. Body. A gente precisa passar o content. Então JSON com a chave content. Aqui eu vou colocar primeiro post. Esse daqui não vai funcionar porque está sem autenticação, authenticated. E eu vou registrar um usuário novo, tá? lucas@gmail.com, send. Beleza, criei esse usuário e aqui ele já retorna um token para mim. Copiar esse token, vou vir aqui no criar post, em authorization, better token, e vou colar esse token aqui. Dá um send. Aí beleza, criou 201. Primeiro post. E ele retorna o próprio post criado, tá? Pessoal, agora a gente vai criar um método para retornar os posts do usuário. Vai ser a implementação do método index. Também eu vou copiar esse. Eu vou renomear aqui, ó. Todos posts. Vai ser barra post, get, tá? E a única coisa é o authorization que eu tenho que passar. Copiar esse. Todos posts. Não send. Retornou nada ainda. Então a gente precisa implementar esse método. Vou voltar aqui para o código. Ele é o index, tá? Pessoal, aqui como que vai ser? Eu vou criar uma variável que vai chamar posts é igual a alt user traço maior posts. E é um método. Só disso daqui ele já pegou todos os posts do usuário. Esse posts é o que a gente criou aqui no user model. Está chamando esse método. Automaticamente ele já faz a consulta e já retorna tudo. Só que a gente não quer isso, a gente quer ordenar do mais recente para o mais antigo. Então aqui traço maior latest, tá? Beleza. Fora isso, a gente quer paginar também essas informações. Traço maior paginate. Eu quero paginar por 10, por exemplo. Feito isso, a gente precisa retornar o post. Diz return response traço maior JSON posts. Beleza, vamos testar. Deixa eu dar um send. Ele já retornou todos os posts desse usuário paginado em 10. Eu não vou criar 10 posts, mas ele vai criar essa paginação. Eu vou criar mais um aqui.
post. Segundo post. Beleza? Criou todos os posts, sim. Ó, trouxe do mais recente para o mais antigo. E agora, como que eu faço para página por 1, por exemplo? Per page 1. Não tem como, porque a gente deixou fixo ali, né? Então a gente precisa dar autonomia para o usuário falar, ó, quero paginar por 1, por 2. Isso tem como. Ó, você pode vir aqui no método index, colocar o request. Você cria uma variável request. E aqui a gente vai criar uma variável que vai chamar per page. Essa per page vai ser igual ao request gasto maior input. Ele vai procurar por alguma coisa nos parâmetros query da requisição, da URL. E aqui eu vou procurar por alguma coisa chamada per page. Se tiver, vai ser esse valor. Se não, vai ser 10. Aí eu copiei isso daqui e troquei no lugar do 10, que estava hardcode. Beleza, vamos testar? Então, se eu vim aqui no Postman, então send, tá per page 10. E agora eu quero per page 1 só, quero um post por página. Então aqui eu coloco uma interrogação, per page igual a 1. Se der um send, ele vai retornar um post só. Pessoal, é legal você paginar, porque você já retorna todas as informações. Ó. Igual tem biblioteca de paginação no front-end, que precisa dessas informações. Você não precisa implementar método todo gigante lá no front, sendo que o back-end já pode trazer isso de forma bem simples para você. Ó. Igual ele retornou a quantidade de páginas, esse last page. Ele também retorna os links da próxima página ou da página anterior, tá? Previews, não tem nenhuma, porque essa daqui é a página 1. E também, ó, aqui você consegue mudar. Ó. Quero que a página seja 2, e page igual a 2. Se eu der um send, retornou. Primeiro post que é o último, né? E aqui ele tem agora o previous pages, que é a página 1. Então, quanto à paginação é isso, é muito importante se fazer, até porque você não retorna uma infinidade de dados, né? Consegue deixar bem otimizada a sua API. Então, beleza. Agora, pessoal, a gente vai implementar o método show, update e destroy. Todos eles, o usuário precisa informar um ID do post. Então, a gente já vai adicionar uma validação para ver se o post é mesmo do usuário, tá? Ele está querendo acessar. Então, aqui, todos eu vou ter um if out user ID é igual, se o user ID for diferente do post user ID, significa que não é do usuário esse post. Então aqui eu vou retornar um erro. Return response. Eu coloco JSON. E aqui é um array. Mass error. Error. Este post não te pertence. Pode ser uma mensagem mais amigável se você quiser. Aqui eu vou colocar 403, tá? Pode. Essa é a validação. Se o ID do usuário for diferente do ID do usuário do post que ele está tentando ver, atualizar ou excluir, a gente já retorna esse erro. Depois a gente vai testar isso. E para esses três métodos, ó, já posso adicionar eles aqui. Todos eles vão usar essa validação. Aí, pessoal, o show, como que vai funcionar? Aqui você pode fazer o seguinte, return, tá? Response, gasto maior JSON, no próprio post ali do parâmetro. Porque automaticamente, quando ele passa o ID, na hora que cai aqui no método, ele já faz a consulta automaticamente e disponibiliza os dados, tá? Então, o show é só isso, tá?
O destroy, ele vai ser parecido, a gente já vai implementar todos esses, tá? Então vamos fazer o destroy, como que vai funcionar? Destroy vai ser o post, traço maior, delete. Aqui a gente faz a exclusão do post, tá? E a única coisa que a gente precisa é dar um retorno, um feedback. Response, traço maior, JSON. Aqui eu vou colocar null, vou retornar nada. E o código vai ser 204, no content, tá? Aqui é o delete. E agora o update. O update vai ser o quê? Antes de tudo, a gente tem que validar se os dados que ele está tentando atualizar são válidos, né? Então, ó, vou usar esse mesmo validated. Vou colar ele aqui embaixo. Beleza? Primeira parte é validar os dados da entrada. Se tiver tudo certo, a gente atualiza. A gente vai utilizar o próprio post aqui, ó, a própria instância dele. Então vou colocar post, traço maior, update. Aí eu passo o validated. Nesse caso, não precisa do ID, do user ID que a gente usou aqui no store, porque automaticamente ele já sabe de quem que é, né? Então, depois que você fez isso, você pode fazer o mesmo response, tá? Ó, do store. Na verdade, quase o mesmo. A única coisa, você não vai precisar do 201. Response, traço maior, JSON. Então, essa daqui é a implementação. Vamos testar agora, para ver se ficou certo. Vim aqui no Postman. E agora a gente vai testar o atualizar. Tá. Eu vou duplicar esse. Só vou duplicar para ficar mais rápido, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou colocar put para atualizar. Vou mudar aqui, ó. Criar vai ser atualizar post. Salve. Body. Tá. Qual post que eu quero atualizar, né? Primeiro eu vou buscar todos os posts. Deixa eu tirar esse parâmetro. Ó, quero atualizar o post ID2. Quero colocar segundo post, traço atualizado. Vim aqui no ID, coloco um /2, que eu estou falando que eu quero atualizar o ID2, tá? E aqui no body, vou colocar segundo post, traço atualizado. Vou dar um send. Beleza, ó, ele retornou 200, ok. Lembrando que eu usei o put, tá, para atualizar, eu troquei. Agora se eu vir em todos os posts, dar um send, olha, ele só atualizou a informação. E o bom aqui do Lara, você consegue passar parcial. Se você tivesse muitos campos, imagina no seu modelo, e passasse somente o que você quer atualizar, ele ia atualizar somente aquilo, não ia interferir no resto. Tá? Isso é muito bom. Só agora vamos fazer o buscar post por ID, tá? Dos posts, aqui eu vou colocar essa requisição. Eu vou colocar buscar post por ID. Aqui eu quero buscar o post /2. Sim. Tá? E agora o último é o excluir post. Eu quero excluir esse post 2. Então, eu vou duplicar esse também. Espera aí, eu vou duplicar esse e buscar post por ID. Duplicate. Aqui eu vou colocar excluir post. Eu quero excluir o post ID2. Se eu der um send, não acontece nada. E eu tenho que mudar aqui para delete. Se eu der um delete, ó, ele tem que retornar 204 no content. É isso que fez. Agora se eu vir em post, todos os posts, der um send, ele só retornou o primeiro post. Eu quero excluir o post ID1. Vou vir, excluir post, ao invés do 2, colocar 1 e dar um send. Beleza. Excluiu. Se eu der de novo, ele vai falar que não encontrou nada. Se eu testar aqui de novo, não tem mais nada. Agora vamos testar a questão de segurança, tá? Ó, criar post.
body, vou colocar aqui, ó, primeiro post, tá? Dá um send. Beleza. O primeiro post ele vai ser o id 3. Ele não reseta, tá? O sequencial. Então, beleza, ó. id 3, tá? E buscar id 3 também. Ok. Pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário novo. Eu vou criar um Lucas 2. Então, sim. Beleza. Agora eu vou tentar buscar ou excluir um post utilizando esse authorization. E deu um send. Ó, este post não te pertence. Deu certo. Mesma coisa vai ser se eu tentar excluir o post aí de 3. Também não, porque não é desse usuário, né? Quero atualizar o 3. Deu um send. E também não permite. Mas se eu vim utilizar o usuário inicial, deixa eu ver aqui. Não troquei do todos os posts, né? Inclusive, ó, se eu vim aqui substituir por esse, não vai retornar nada, porque esse usuário não tem post. Mas se eu voltar o authorization que estava, aí sim, porque esse post é desse usuário. Pessoal, é isso. Acho que deu pra gente implementar e aprender muita coisa nessa aula. Se você tiver alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários. E um plus aqui que eu vou fazer. Se você quiser ter um endpoint para retornar todos os posts, tá? Como que você pode fazer? E no API, ó, em cima de post, você pode criar um endpoint novo. Route, get. Eu vou colocar all posts. E aqui você precisa colocar num array, ó. Esse post controller class. Aqui eu vou colocar todos posts. Ou all posts, tá? Vai ser esse método, .view. E aqui o implemento tem que ser sempre em cima do API resource, tá? E aqui, ó, eu vou colocar public function all posts. Aí aqui eu vou dar o suporte à paginação também. E aqui eu pego e faço o seguinte. Não vai ser mais assim que vai ser feito. Vai ser posts é igual a post. Eu chamo o model. Aí, em vez de fazer dessa forma aqui, eu já posso fazer direto. Ó, latest paginate. E a mesma lógica daqui. Deixa eu copiar. Aí dessa forma a gente retorna todos os posts que sejam de todos os usuários, né? Eu abrir o terminal. Então php artisan route list. Ele vai listar também a rota de all posts. API / all posts. Vai chamar essa rota. Eu vou todos os posts. Aqui eu coloco do usuário, né? Do usuário. Eu vou dar um duplicate. Eu vou mudar para todos os posts. Vai ser all posts. Então, send. Deu erro. Deixa eu ver qual que é o endpoint. All posts, com P maiúsculo. Aí ele retorna todos os posts, tá? Dependente do usuário, ele vai listar tudo aqui. E se você quiser deixar isso daqui público, sem autenticação, você move para fora. Aí isso daqui não depende mais de token, né? Você pode tirar. Aí funciona também global, sem a necessidade de autenticação. Pessoal, esse daqui é o penúltimo vídeo da série da nossa API. Agora falta o último vídeo onde eu vou ensinar para vocês a questão dos abilities, tá? Tokens.
eu não comentei isso, quando a gente faz o login ou cria um usuário, a gente retorna um token com abilities. E a gente consegue utilizar esses abilities para restringir algumas coisas, tá? Isso que eu vou mostrar na próxima aula. E também eu vou mostrar para vocês, imagina se um usuário ele quer criar um post e esse post tem uma categoria, por exemplo, tecnologia. E a gente vai aprender a criar mais um relacionamento. Para o usuário criar post, ele precisa informar o ID da categoria. Então vai ter isso daí também. E quando você for buscar todos os posts aqui, a gente vai retornar também as informações da categoria, tipo o nome, o ID. Isso é muito importante também. E você geralmente não cria só uma estrutura simples assim. Você cria outras coisas também. Categoria, comentários e outras coisas. Então eu vou trazer esses dois pontos. Aí a gente já encerra essa série de API. E até a próxima, pessoal. Obrigado por terem assistido.